Não. O que fazer se uma onça aparecer no acampamento? Eu vou te falar, mas você precisa entender que nós não somos páreos para esse bicho, ok? Vamos lá! Pessoal, tudo bem? Olha só, eu recebi um vídeo aqui e desde daquele episódio da onça que devorou o seu Jorginho caseiro de um pesqueiro lá no Pantanal, eu tive muitos comentários, não consegui responder todos, eu acho que eu nem vou conseguir porque são centenas e centenas. Muita gente perguntando o que fazer se você estiver acampado e for surpreendido por uma onça. Qual é a conduta? Se entregar? Aguardar a sorte? Alguma coisa pode ser feita? Primeiro a gente precisa separar que tipo de acampamento que é. Eu separei um vídeo aqui pra gente poder reagir e trata-se de um vídeo onde uma pessoa que está acampando identifica o esturro de uma onça e passa ali até uma conduta muito interessante para poder afastá-la do acampamento. Só que, verificando aqui o ponto, vamos soltar o vídeo para a gente poder ver do que se trata, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Ó, de cara aqui, eu vejo o seguinte, esse é um tipo de acampamento que não tem nada a ver com os meus. Eu digo assim, em trajetória, né, de travessia, de rota de trekking. Você nota que é uma barraca grande, ele tem uma espécie de coberta ali. Aquele tipo de tecido e aquela coloração é de uma coberta comum. Ou seja, um tecido muito pesado, não é apropriado porque se absorver água, ele nunca vai secar, nunca mesmo. Tudo indica que é um campista de caça, de pesca. Vamos ver. Tô ouvindo onça esturrar. Ele fala que tá ouvindo onça esturrar. Pô, tem mosquito dentro da barraca. Isso aí eu não consigo não. Se eu ver um mosquito dentro da barraca, eu vou ficar acordado até matar ele, porque isso aí vai entrar dentro do seu ouvido, do seu nariz, da sua boca. Não tem lugar para ele fugir, né? Mas ele tá ouvindo ali. Vamos ver o que ele vai falar. $300 metros, 200 daqui. 300 metros, 200 daqui. Eu não sei qual é a topografia, qual é o relevo onde ele está ali inserido, qual o contexto. Mas 300 e 200 metros de distância, numa região de montanha, numa região de mata, floresta, se a onça ali tem floresta perto, né? A onça não vai ficar subindo em montanha, não. É uma distância grande para um ser humano e absolutamente nada para um grande felino, nada. Ela consegue deslocar por isso aí em segundos. É uma onça. Ele fala que é uma onça. Não é um barulho de onça parda. A onça parda ela tem um som peculiar, diferente. É como se fosse um gato miando mesmo, gritando na verdade. Não, não. Eu vou colocar aqui para vocês verem. O que a onça parda faz? Agora, o esturro a que ele se refere, provavelmente da onça pintada. Se for uma onça, é uma onça pintada. Vamos ver. Ele está escutando, ainda continua ouvindo, deve estar pensando o que fazer. Vamos ver o que ele vai fazer. É uma onça. Agora deu para ouvir. Agora deu para ouvir um esturrozinho mesmo. Eu não queria usar, mas eu vou ter que usar. Para garantir que ela não se aproxime. Eu não queria usar, mas vou ter que usar. Vamos ver o que ele vai pegar. Será que é uma arma? Fogo? Ah, sim. Vamos ver. Ele fez uso ali de fogos de artifício, ou uma bomba. Beleza, o que ele fez? Ele utilizou de um dispositivo, de um explosivo que pode ser levado na sua mochila de trekking, se você for fazer alguma rota, ou no seu equipamento de acampamento, sem problema nenhum.
Bombas que tem esse tipo de efeito, elas costumam ser desse tamanho aqui. Não vai passar aí de 7 centímetros, 8 centímetros, né? Com o tamanho de uma garrafinha. Eu sempre disse que são dispositivos indispensáveis para as mochilas quando você vai passar por região de incidência de grandes felinos. Depois do episódio do Jorge, lá do Pantanal, onde ele foi devorado por uma onça, muita gente que faz o trekking mudou um pouco os seus parâmetros, sua gestão de segurança. As pessoas estão realmente preocupadas com ataques de onça. Bom, o que aconteceu no Pantanal foi um caso atípico, né? Ali acredita-se que eles cevavam aquelas onças, ou seja, alimentavam aquelas onças e elas também se aproximavam pelo cheiro de peixe, pois era um pesqueiro, e isso fez com que o contato se aproximasse e ela viu uma oportunidade e devorou o seu Jorge. Agora, na questão do trekking, quando você está fazendo uma rota no meio do mato, que você vai permear florestas, montanhas, ali, aquela Mata Atlântica. Pelo menos aqui em Minas Gerais a gente tem esse tipo de floresta, esse bioma, onde ocorrem sim as onças, mais a parda do que a pintada, mas tem as duas. É muito difícil que elas se aproximem para atacar você, porque você, além de ser um ser humano que elas consideram uma ameaça e não uma presa, você vai estar com uma mochila enorme, elas vão ter uma visão de um animal estranho, diferente. Elas não vão fazer o ataque assim de graça. Mas, se acontecer de você estar acampado e escutar o esturro, é interessante que você a afaste sim do acampamento, independentemente de você ter ou não possibilidade de que ela se aproxime, tá bom? A alimentação no trekking, ela é feita através de comida liofilizada, você não deixa muito cheiro. Você vai ferver a água, jogar na comida, esperar ela hidratar e vai comer. Agora, o pessoal que acende fogueira, assa carne, enfim, deixa os dejetos ali pelo local, isso é mais uma forma de atrair esse tipo de animal, certo? Ela não vai por causa do homem, ela vai por causa do cheiro de alimento, cheiro de carne, né? Cheiro de tempero também. Então, esses são os cuidados. Agora, acampou, escutou o esturro. Primeiro, você tem que saber o que é um esturro, né? Não adianta nada você saber acampar e não saber o que é um esturro. Ou então, a própria onça parda, que emite um som diferenciado, que parece um gatinho miando. Às vezes você está escutando aquele gatinho miando lá de longe e não sabe que é uma onça parda gigante, né? Então, você precisa identificar o esturro. Isso aí é fácil de fazer, basta você procurar na internet e escutar esses ruídos aí. E depois que você identificar, se estiver acampado e escutar um tipo de esturro desse, ou um barulho de um felino, é um excelente procedimento que você dispara ali um explosivo para que esses animais possam ser afastados. Né? De preferência fazê-lo de 2 ou de 3 em 3 horas, porque para não ter um risco ali realmente de uma aproximação. Ah, mas se explodir elas vão assustar. Elas vão assustar muito e vão embora. Agora, não foi feito o uso, não conseguiu utilizar, o explosivo molhou, não conseguiu acender, etc. Ficou com medo de abrir a barraca para jogar. Se esse tipo de bicho se aproximar do acampamento e ele quiser, por curiosidade ou por fome, tentar transpor o tecido da barraca para poder alcançar um pedação de carne que está lá dentro, aí não há nada o que se fazer, não há nada, tá bom? Eu já falei isso aqui várias vezes, uma minoria contesta, mas a grande maioria entende o recado. A onça vai transpor a barraca, a onça com uma mão apenas ela consegue arrancar você de dentro da barraca, e aonde ela morder, ela vai ceifar a sua vida. Você só vai ter dúvida se isso vai acontecer com muita dor ou com pouca dor, porque geralmente quando ela ataca na região do pescoço para cima, a presa, a vítima, ela vai apagar, vai ficar inconsciente e aí não vai sentir muita coisa. Tranquilo? Não precisa ter medo, não precisa deixar de acampar por causa disso. A incidência de felinos aqui no Brasil, para esse tipo de, vamos falar assim, sudeste, né? Eu não vou falar norte, nem nordeste lá em cima, porque é mais o norte mesmo, né? Porque aí a gente está falando de um bioma onde elas realmente vivem. Se você estiver na Amazônia e acampar, com certeza o risco é bem maior do que você acampar numa região de montanha, de floresta, Mata Atlântica que está quase acabando aqui em Minas Gerais. Isso aí é óbvio. Se você tiver cuidados, você pode ir até na Amazônia mesmo. Inclusive, no próximo ano, ou talvez no outro ano, nós vamos fazer uma expedição para a Amazônia, né? A gente vai tentar alcançar o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina. E para isso a gente precisa transpor algumas tribos indígenas e algumas regiões de mata virgem ali, mata preservada, né? Sem nenhum tipo de contato humano. E nessas matas existem esses grandes felinos. Então, esses são os cuidados que você precisa ter. Uma bomba pequena, né, e um isqueiro vai salvar a sua vida, o seu espírito, a sua alma, porque quando você estourar vai ficar mais tranquilo, que o esturro vai parar de... esturrado ali pela onça, ela vai parar de fazer aquele barulho e vai se afastar. Tranquilo?
É isso aí, não vá para o mato sem treinar, não vá para o mato sem preparo, não vá para o mato de forma irresponsável, beleza? Sucesso para todo mundo, vamos seguir a semana, vamos começar essa semana bem e já já estamos nos deslocando para mais destinos. Está passando da hora de a gente fazer outra travessia esse ano, né? Já estamos chegando no meio do ano. Um abraço, boa semana para vocês, fui!